Olá, caros alunos, estamos mais uma vez aqui juntos para continuar essa jornada que é falar um pouco sobre a Libras e sobre esse universo do surdo. Hoje nós abordaremos os aspectos linguísticos da Libras. Vocês vão entender que a Libras não é meramente fazer alguns gestos ou alguns sinais, né? Até falar gestos é um termo que está errado, porque na verdade são sinais que tem regras, que tem todo um funcionamento, toda uma estrutura que vocês vão entender um pouco agora, tá? A primeira coisa é que eu quero que vocês visualizem que existem variações, né, na língua de sinais. Toda língua de sinais é igual? Não. Um exemplo disso é a apresentação dessa imagem, onde nós temos a Libras, o alfabeto em Libras, que vocês já viram, né, na aula anterior, e o alfabeto em língua de sinais portuguesa. Mas, professora, todas duas não são língua de sinais da língua portuguesa? Sim, mas nós temos o português do Brasil e o português de Portugal. E da mesma forma, temos as configurações de mão, os movimentos e sinais diferentes quando estamos falando do alfabeto em português do Brasil e português de Portugal. Bom, de cara a gente já vê que existe essa variação linguística. Um outro aspecto são os aspectos manuais, tá? E aí a gente vai ver alguns aspectos principais. Um deles é a questão da configuração de mão. Então vocês vão ver que para cada sinal há uma configuração de mão. E aí nós apresentaremos posteriormente um quadro onde tem todas as configurações de mãos possíveis na língua de sinais. Eu vou fazer algumas configurações de mãos. Vocês vão ver sinal com essa configuração de mão, vocês vão ver sinal com essa configuração de mão, vocês vão ver sinais com essas configurações de mão. Vocês devem estar lembrando também que algumas dessas configurações são configurações do alfabeto, sim. Mas existem outras configurações que não têm nada a ver com o alfabeto. Então, a configuração de mão seria como esta mão se apresenta, né? Qual é a forma que ela se apresenta, tá? Um outro aspecto seria o ponto de articulação. Então, quando nós fazemos sinais, essa mão, ela muitas vezes pode tocar na parte do corpo. Então, eu posso ter um sinal que toca no queixo, eu posso ter um sinal que toca na testa, eu posso ter um sinal que não toca em lugar nenhum, que está no ar. Então, aonde esse sinal, onde é o ponto de articulação que pode existir ou não. Um outro aspecto é o movimento. Nós podemos ter o movimento, por exemplo, esse movimento retilíneo de quando eu estou fazendo uma pergunta. Mas se alguém me pergunta, veja que o movimento já volta. Eu posso ter também um movimento que gira e sobe quando eu estou falando um sinal de alto. Temos esse movimento aqui que eu falei para vocês que é trabalhar. Então existem vários movimentos. Então outro aspecto também que nós vamos aprender hoje é sobre a orientação da mão. Essa orientação está relacionada à palma da mão. Como é que essa palma da mão vai estar? Então quando nós fazemos o sinal de trabalho, né, que eu já falei para vocês, olha, a palma da mão ela vai estar para baixo. Quando eu fiz aquele sinal de errado, eu tenho uma palma da mão para cima. Quando eu faço o sinal de esse aqui, que é o de Libras, tá? A minha palma da mão, ela vai estar perpendicular, né, ao chão, tá? Então, isso me diz sobre como essa palma da mão vai estar localizada. E o outro aspecto é a região de contato, tá? Então, a região de contato vai me dizer como é que eu vou tocar essa parte do corpo. Eu posso fazer apenas um toque quando eu tenho o sinal de triste. Esse é o sinal de triste. Mas com a mesma configuração de mão, eu posso fazer o sinal de exemplo, onde eu tenho 2 toques no queixo. Então, também vai depender de como esse é tocado no corpo. Uma outra forma também seria um risco, quando eu tenho esse sinal, que é o sinal de fome. Então, é um risco que eu faço na barriga. Como também pode haver um deslizamento, quando eu faço o sinal de curso. Veja que há um deslizamento da minha mão no meu braço, né? A configuração da mão em C, e há um deslizamento. Na próxima imagem, vocês vão ver todas as configurações que existem da língua de sinais. Todas as configurações que a minha mão pode estar na língua de sinais.
Obrigado mais uma vez por estarmos juntos e até a próxima.